Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32, mesmo texto de semana passada. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do Senhor. Como eu falei na semana passada, aqui nessa passagem de João, Jesus coloca para nós 4 passos, nos aponta, nos apresenta 4 passos, 4 princípios, poderia também dizer assim, importantíssimos para que, ao cumpri-los, ao segui-los, ao vivenciá-los, a gente venha de fato ter uma caminhada com Ele. E quais são esses passos? Eles estão aí dentro desses 2 versículos que eu acabei de ler, o verso 31 e o verso 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. E aí Jesus vai dizer que um primeiro passo é: todos devem permanecer firmes em sua palavra. O segundo passo, inclusive, que eu quero falar nessa manhã é a respeito de ser seu discípulo. Um terceiro momento é conhecer a verdade. Um quarto e último é ser liberto, ou seja, ser livre em Cristo. E aí, como eu disse na semana passada, eu falei a respeito do permanecer firme na palavra de Deus, no permanecer firme nas palavras do Senhor. E nessa manhã eu quero falar a respeito do segundo passo, que trata sobre ser discípulo de Cristo. E aí eu dizia também que cada um desses passos leva ao próximo. Não tem como queimar etapas, não tem como pular degraus. Aqui é uma caminhada de aprendizado, de princípios, de cumprimento de princípios da palavra de Deus. E nessa manhã a palavra ministra aos nossos corações a respeito da importância e da necessidade de nos tornarmos discípulos do Senhor. E o que vem a ser discípulo? Discípulo é um seguidor, discípulo é um aluno, discípulo é aquela pessoa, ou discípula é aquela pessoa que procura não apenas aprender com o seu mestre, mas que além de aprender, ele procura também colocar em prática e viver aquilo que se aprende com o seu mestre, buscando ser igual a ele, caminhar como ele caminhou, amar como ele amou, fazer como ele fez, ensinar como ele ensinou. Mas antes de tudo, um discípulo tem que ser uma pessoa ensinável. Um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula do Senhor, tem que ser um homem, tem que ser uma mulher, que tem um coração, uma mente, uma vida aberta aos ensinamentos da palavra. E aí, uma vez que recebe isso do Senhor, guarda isso na tábua do seu coração, como nos ensina a palavra, para que então ao longo da sua caminhada coloque isso em prática. E uma das maneiras de se colocar isso em prática é buscar viver em comunhão com os irmãos, igreja. E aí também eu cito nessa manhã, é fácil ir a uma igreja, é fácil participar ou ser participante, ou defender de repente, ou proclamar alguma religião. Isso é fácil, porque em meio a isso a gente aprende do Senhor e com o Senhor, e isso é uma grande verdade e ninguém pode negar isso. Mas somente quem fica firme nas palavras do Senhor é que de fato irá se tornar um verdadeiro discípulo ou uma verdadeira discípula dele. Religião não salva ninguém. Agora, estar firme na palavra do Senhor, buscar aprender dele e nele, isso sim faz de uma pessoa seu discípulo. E por consequência irá levar essa pessoa, apontar para essa mesma pessoa o caminho da salvação. Sabe por quê, queridos? Porque a verdadeira fé em Jesus, ela é uma coisa ativa na nossa vida. A verdadeira fé em Cristo, ela vem ativar no meu e no seu coração a verdadeira forma de se viver em Cristo, a verdadeira forma de se entender de como estar em Cristo.
E aí o apóstolo Paulo vai dizer com muita propriedade que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o convite da palavra de Deus nessa manhã para todos nós é que venhamos a ser discípulos, discípulas do Senhor. Só que para que isso aconteça, se faz necessário cumprir um primeiro passo: estar firme na palavra do Senhor, estar em Cristo, permanecer em Cristo. O discípulo do Senhor, aqui eu também aprendo isso com a palavra de Deus, não são palavras minhas. Um verdadeiro discípulo do Senhor, uma verdadeira discípula do Senhor, ele ama o Senhor e deseja e tem o prazer em obedecer a Deus, em obedecer os mandamentos do Senhor. Não à toa que João capítulo 14, verso 15, a palavra vai nos dizer que, e são palavras do próprio Senhor Jesus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem ama o Senhor obedece a sua palavra. Quem obedece a sua palavra ama o Senhor. É uma troca, é uma troca. E aí com essa palavra eu também aprendo que as palavras de Jesus, elas influenciam a nossa forma de viver, porém não apenas a nossa forma de viver, mas a forma da gente ver o mundo e agir no mundo uma vez que a gente está nele. As palavras do Senhor, elas moldam o nosso caráter. Rodrigo, você está dizendo que eu vou me tornar um santo, nunca mais vou pecar? Jamais. Nós somos falhos, nós somos pecadores, a nossa natureza humana é tendenciosa a isso. Porém existe algo chamado graça, existe algo chamado misericórdia, que tem estado sobre a sua vida. E o fato de você estar aqui de pé nessa manhã, como sempre falamos, não é? A enfrentar mais um dia de trabalho, é prova da graça, é prova da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então as palavras do Senhor, além de nos influenciar, elas também exigem de nós um novo comportamento, para que a gente venha de fato se comportar como um verdadeiro discípulo e discípula do Senhor. E aí, através das palavras do Senhor, o amor de Deus toca o coração de um homem e transforma essa mesma vida. Isso porque, queridos, um verdadeiro discípulo do Senhor, quem deseja ser um verdadeiro discípulo do Senhor, quem deseja ser uma verdadeira discípula do Senhor, não vive mais para o mal, mas sim para o bem, vive para fazer as obras de Deus. E aí Mateus capítulo 10, verso 38 diz que quem não toma a sua cruz e não segue o Senhor, não é digno dele. Para se tornar um discípulo, discípula do Senhor, se faz necessário, em primeiro lugar, também negar o seu próprio eu. Todo mundo tem esse eu dentro dele, é a sua vontade, é o egocentrismo, é o desejo, é a necessidade que o homem tem a todo momento de fazer a sua vontade em primeiro lugar. Então o amor de Deus também nos constrange a esse ponto, e esse mesmo amor nos convida a mudar de vida, para sermos discípulos e discípulas dele. E aí, para encerrar, quem quiser ser discípulo de Jesus, como diz Mateus capítulo 10, verso 38, precisa sim negar-se a si mesmo. Estou sendo redundante, negar-se a si mesmo. Quem deseja ser discípulo, discípula do Senhor, precisa negar-se a si mesmo e colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida. A palavra de Deus nos convida a todo momento à salvação em Cristo. Mas para se alcançar a salvação em Cristo, passa-se por todo um caminho esse, muitas das vezes, para não dizer todas, que vai exigir de mim, que vai exigir de você, mudança, metanoia, principalmente mudança de comportamento, mudança na mente, mudança no coração, mudança nas atitudes, mudança nas escolhas, na forma de falar, na forma de agir, na forma de ver e agir, e compartilhar com o seu próximo. Jesus aqui nos ensina isso, e se Ele nos ensina, é porque isso está ao nosso alcance. Que além de estar firme na palavra do Senhor, que você também possa fazer a escolha, porque tudo isso é escolha. Que além de estar firme na palavra do Senhor, que você também possa escolher ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.